Bom, vamos com a doutora Paula Fettbeck, agora que é ginecologista. Como vai? Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Vamos falar hoje sobre a pílula do dia seguinte. E muita mulher ainda não entende que pílula é essa. Tem mulher que acha que é uma pílula abortiva. Não, não é nada disso. Então, vamos começar já explicando que pílula é essa, doutora? Vamos. Então, assim, por definição, a pílula do dia seguinte, ou pílula emergencial, é a associação de comprimidos contendo ou estradiol e progesterona junto, ou somente progesterona, em mulheres que tiveram relações sexuais desprotegidas ou desprogramadas para evitar uma gestação. Então, de uma forma prática, o óvulo ele é fecundado e ele precisa se fixar na parede do útero. Esses hormônios fazem com que esse óvulo não consiga se fixar. Exatamente. E aí ele é expelido. Isso, né? É muito importante, pois não existe um mecanismo de ação dessas pílulas abortivo, tá? Então, o período qual ela é administrado e o mecanismo de ação, ele faz com que você atrase o pico de ovulação, o pico de LH, você altere os níveis de estradiol e progesterona, tá? Mas isso não faz com que o endométrio, que é onde recebe o embrião, aquela camada do útero, ele, após o período de nidação, que é a implantação do embrião, ele descame. Isso não acontece. Tá. Então, acontecendo a nidação, quer dizer, que é a implantação do embrião na parede do útero, exatamente, ele ali vai ficar. Ali vai ficar. Ele não é abortivo. Agora, a gente tem aqui os principais efeitos da pílula do dia seguinte, porque é uma quantidade grande de hormônios. Sim. É como se a gente tomasse uma cartela inteira, falando hormonalmente, uma cartela inteira de pílula numa única, em 2 doses, né? Exatamente. De uma única vez. Uma ou 2 doses. Aqui a gente tem, segundo o que dizem, 40 a 50% das mulheres com náusea, 15 a 20% com vômito, 11% com tontura, 16% fadiga, 17% mais ou menos dores de cabeça, sensibilidade nos seios 10%, dores abdominais 17%, diarreia 13% e sangramento irregular ou pontilhados 13%. Agora, isso aqui, se a gente olhar, a gente fala assim, então é melhor não se tomar. Mas a gente lembrando dos dados que... Gente, isso aqui é alarmante. Uma a cada 4 meninas de entre 10 e 15 anos, isso a Secretaria da Saúde que passa pra gente, já tomou a pílula do dia seguinte? É muito frequente. É muito frequente. E tem menina que só usa a pílula do dia seguinte como método anticoncepcional. Este que é o grande problema. Ele deve ser usado em situações emergenciais. Tá? Então, por isso que até muitos autores, muitos estudos científicos orientam que, em vez de usar esse nome pílula do dia seguinte, se use pílula emergencial, para que não fique exatamente essa ideia que você sempre pode usar no dia seguinte e principalmente pelo tempo de ação também. Então, a pílula do dia seguinte ou emergencial, quanto antes você tomar, melhor é. Tá? Então, os resultados, eles dependem disso. Então, a mulher não precisa esperar o dia seguinte. Se ela tomar algumas horas depois da relação, melhor é a eficácia do método. Lembrando, gente, que a camisinha, a gente nunca pode abrir mão. Ela protege doenças sexualmente transmissíveis e o problema não é a gravidez tão e somente, né? Não. O problema são as doenças que você pode adquirir. Então, e neste caso, a pílula do dia seguinte, não vai conseguir deixar você livre das doenças, não. Aqui a gente tem, até em relação ao que você disse, da hora correta e o tempo correto de se tomar a pílula, porque são 2 comprimidos. O primeiro se toma o mais próximo da relação sexual, né? Exatamente. A importância, assim, existem hoje em dia 2 métodos. Aquele que você usa dose única, tá? Então, entre os métodos que eu citei, estradiol, progesterona e só progesterona, hoje em dia se preconiza o uso isolado da progesterona, tá? Então, porque os resultados de efetividade foram bem maiores, tá? Então, você pode fazer uma dose só, tá? Que é bem importante, porque daí a pessoa não esquece a segunda, né? Ou você pode fazer em 2 doses. Mas o que a gente vê aqui, se você fizer nas primeiras 24 horas no máximo, você tem até 95% de chance de não engravidar. A partir da 24ª hora do primeiro dia até 48 horas, você passa para 85. E depois vai caindo? E depois vai caindo até, assim, a literatura mostra que você pode usar até um período de 90 horas, mas o ideal é até 72 horas. Exatamente. Lembrando que você cai de 95% para 50% de chance da sua... De eficácia, exatamente. Né? Agora, a chance de você engravidar, neste caso, é de 50%, né? Quer dizer, se você tomou só algumas horas depois. Mas mesmo a mulher que tomou essa pílula do dia seguinte, vamos falar de pílula emergencial, e ela não conseguiu, quer dizer, o óvulo já tinha se fixado, vamos chamar assim para você em casa entender, na parede do útero. A criança pode sofrer alguma lesão,
Não. O bebê não. Existem vários estudos que mostraram que elas não, essa pílula do dia seguinte não é teratogênica, ou seja, ela não causa malformações. Então, isso é importante também que as mulheres elas ouçam, porque muitas mulheres acreditam que isso pode acontecer, mas não. Os estudos mostraram que as crianças nasceram saudáveis, com a mesma incidência de malformações da população geral. Como qualquer outra mulher que não tenha tomado, né? A descarga hormonal causada pela pílula do dia seguinte, que seria a pílula emergencial, pode danificar útero e ovários? Mito ou verdade, doutora? Kátia, isso é um mito. É um mito, né? Exatamente. Os estudos já mostraram que no útero, no caso do endométrio, não existe nenhuma modificação importante no endométrio, tanto que esse é um dos principais motivos pelo qual ela realmente não é um abortivo. Em relação aos ovários, apesar de ocorrer uma descarga hormonal bastante grande, é um curto período. Então, acontecendo novamente a próxima menstruação, geralmente o ovário já entra no ciclo regular. Agora, a gente não pode esquecer que algumas mulheres não podem fazer o uso da pílula do dia seguinte, a pílula emergencial, né? Exatamente. Que mulheres seriam essas, doutora? São mulheres que têm um risco muito grande de eventos trombogênicos. Tá? Então, algumas mulheres com trombofilia, que já tiveram trombose no passado. Algumas mulheres que têm doenças hepáticas graves, hepatopatias, essas mulheres elas não podem. Usuárias de antirretrovirais também tem que tomar um pouco de cuidado, então se preconiza mais o uso de progesterona isolada, como sempre, mas nesses casos em específico que se use mais. Agora, dizem que uma mulher que usa a pílula anticoncepcional há 10 anos ou mais também não pode fazer uso da pílula emergencial. Essa é uma verdade ou não? Não é verdade. Isso é um mito. Então, se a mulher ela usa 10 anos anticoncepcional, por algum motivo ela esqueceu de usar algum dia, teve um atraso, alguma indicação, ela pode usar com segurança do método sem problema nenhum. Vamos ver mais um mito ou verdade? 72 horas depois da relação sexual, a pílula do dia seguinte perde o efeito. Como você falou... Não é. Os estudos, uma verdade. Na verdade, é uma verdade. Porque se você pensar que ela perde uma parte do efeito, exatamente. Mas se você pensar que você caiu de uma faixa de 95% para menos de 50%, então é uma queda grande, é uma queda muito grande. Então a chance aí de você engravidar é muito maior do que a de você não engravidar. Então é por isso que isso acaba sendo preconizado como uma verdade na literatura. Agora, a gente não pode esquecer que muitas mães, muitas vezes, deixam de falar com as suas filhas sobre pílula anticoncepcional, pílula do dia seguinte, que fala assim, eu vou estimular minha filha a ter relação sexual, se eu falar disso. Só que os dados da Organização Mundial de Saúde são alarmantes. Uma a cada 4 meninas entre 10 e 15 anos já usou essa pílula. Quer dizer, é importante a informação. A gente imagina que os filhos da gente, as filhas, não vão ter relação sexual tão cedo, mas certeza nunca a gente tem, né? Exatamente, mesmo porque é muito menos eficaz você ficar repetindo o uso da pílula emergencial do que você usar um método mais regular. Né? Exatamente. Então, é melhor que essas meninas elas sejam orientadas a iniciar um método regular, vão a um ginecologista para que não tenha uma gravidez indesejada. Uma criança tendo outra criança, porque 10 anos é uma criança, né, gente? Exatamente. 15 anos para mim também é criança. Tomar a pílula do dia seguinte com frequência pode causar erros e a mulher acabar engravidando. Mito ou verdade? Verdade. Verdade, né? Verdade, exatamente. Porque a pílula do dia seguinte, como eu já disse, ela é menos efetiva do que qualquer outro método isoladamente. Então, os métodos frequentes. Sem contar também com o fato que com a descarga hormonal frequente em excesso, o ovário também, sim, nesse caso, ele fica com uma irregularidade muito grande. Então, pode ser que ele libere os óvulos... Libere o pico ovulatório e a mulher, ela perca o controle se isso for feito frequentemente aí de prevenção. Então, quem usa com frequência a pílula do dia seguinte, a pílula emergencial, pode, ao invés de evitar a gravidez, facilitar que engravide, né? Exatamente. Vamos ver mais um mito ou verdade? É necessária a prescrição médica para comprar a pílula do dia seguinte, doutora? Não, isso é um mito. Não, ela pode ser comprada em qualquer farmácia e pode ser adquirida no sistema de saúde público também sem nenhum tipo de prescrição médica. Lembrar só, gente, para usar direitinho, conforme a indicação, para você também não ter problemas. Não esquecer que doenças sexualmente transmissíveis, a
pílula do dia seguinte não vai te prevenir contra isso. Então tem que usar mesmo a camisinha e usar essa pílula emergencial, como o nome já diz, numa emergência. Estourou a camisinha ou qualquer outro problema, aí se usa, né? Uma utilidade muito importante dela, que vale a pena a gente citar, é que ela previne gestação no caso de abuso sexual. Tá? Sim, então ela importante. é exatamente uma das principais utilidades dela nesse caso também. Então, junto com as outras medicações, né, a mulher que teve esse incidente, ela deve utilizar. Então, mas, gente, a mulher deve procurar o quanto antes, nesse médico. caso, um serviço médico, porque não é só a pílula do dia seguinte. Então, existem outros medicamentos que são importantes e quanto antes você faz essa medicação, obviamente, menor o risco de você contrair doenças como HIV e outros problemas de doenças sexualmente transmissíveis. Então, não tem que ter vergonha. Se você foi abusada sexualmente, vá até uma delegacia, faça o BO e ali já vão te encaminhar direitinho para o médico para conseguir te atender, né? Tem uma dúvida de uma telespectadora nossa, a Lohane, aqui de São Paulo. Tomei a pílula do dia seguinte 3 vezes no período de 2 meses e agora estou com mioma. Esse mioma pode ter sido causado pela pílula do dia seguinte? Não, causado não, mas o que pode ter acontecido é, como o mioma ele tem receptores hormonais, ele é um tumor benigno, né, hormônio dependente, e essa pílula tem uma quantidade grande de hormônio, então pode ser que ela teve uma sintomatologia um pouco maior. Quer dizer, ele aumentou de tamanho rapidamente. Exatamente. Né? Isso pode acontecer, principalmente se ele tiver muito receptor hormonal, mas causa não. Ela já tinha um mioma pequenininho, que ela nem sabia que tinha, e com o uso, pelo menos com ela, aconteceu. Gente, somos pessoas diferentes, então cada um reage de uma forma diferente também aos medicamentos, né? Ou como ela ficou um pouco preocupada também, ela foi procurar um especialista e fez o diagnóstico, assim, por uma coincidência. Mas causa não é possível. E sempre é bom e importante você perguntar para o seu médico. E fale com o seu médico ginecologista, ou seja, ele da especialidade que for, claramente. Não fique tentando, vou fazer uma pergunta boba, o que ele vai achar de mim. O médico está ali para tirar as nossas dúvidas. Para você pode ser uma pergunta boba, ele já ouviu 1 milhão de vezes. Mas se você não sabe, tem que ter esclarecimento, né? Exatamente. Doutora Paula Fetbach, que é ginecologista, volta mais vezes ao programa. Qualquer tema que você queira sugerir, é claro que pode, mande pra gente. Obrigada mais uma vez. Bom trabalho. Boa semana, viu? Obrigada pra você.